paróquia, seminarista Elton, comunidade aqui presente, também que está acompanhando de casa, está sendo transmitido. Muito bem, também os de casa. Esta paróquia, nesse dia, recorda o dia de sua dedicação. O que significa esta dedicação? Porque fazemos a cada ano esta comemoração do dia da dedicação. Como já dei um breve início na missa, a igreja é mais do que o templo de pedras. A igreja, ela é formada pelo povo de Deus, corpo de Cristo, que somos todos nós. Isto é igreja. Mas esta igreja, ela se reúne num lugar físico, num espaço físico, para poder celebrar. Desde o Antigo Testamento, os povos mais antigos, quando, por mando de Deus, manda-se construir um templo, um lugar físico, onde Deus seja louvado e celebrado. Dá-se também as instruções de como deve ser construído este templo, o que ele deve conter. Então, o Antigo Testamento vai trazer, sobretudo lá da tribo de Levi, a quem foi dedicado, o trabalho do culto, para prestar o culto a Deus, elaboraram todo o culto a Deus. Seja construído um templo, onde o povo possa se reunir para louvar a Deus. E assim se fez. Construiu-se depois o templo de Jerusalém, onde se conservava a Arca da Aliança, que recordava a aliança de Deus com seu povo. A igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, fundada em Cristo, cabeça da igreja, se reúne hoje, neste espaço físico, que foi dedicado a Deus, consagrado a Deus, sob a proteção de uma padroeira, Santa Rita de Cássia. Cada igreja é dedicada a um santo, ou a uma santa, ou a Nossa Senhora, ou ao próprio Cristo, ou à Trindade, enfim. Toda a igreja tem essa dedicação especial, que significa que aquela paróquia, aquela igreja, aquela capela, vai tomar como inspiração de louvor e de vida aquele a quem ela foi dedicada. Esta paróquia, dedicada a Santa Rita de Cássia, louva e serve ao Senhor Deus, através das suas pastorais, dos movimentos que tem nesta paróquia, e de tudo aquilo que aqui acontece, em toda a extensão da paróquia. Tudo que aqui se realiza para Deus. Um serviço que se presta a Deus. Quando Jesus, num certo momento, do Evangelho de Mateus, ele chega no templo e ele vê muita coisa que está acontecendo lá no templo e que ele expressa àquele povo dizendo: isto não agrada a Deus. Então expulsou cambistas e todo mundo que estava ali na porta do templo, porque estavam fazendo dali da casa de Deus um antro de ladrões, se aproveitando da fé do povo, usufruindo da fé do povo, explorando a fé do povo, e Jesus então tem aquela atitude diante deles. E depois diz: minha casa é casa de oração. Casa de oração. Então, quando a igreja, que somos nós, aqui nos reunimos, nós nos reunimos
como disse antes, para prestar culto a Deus, mas também para rezar. Alguém poderá dizer, mas padre, eu posso rezar em casa. É verdade, você pode rezar na sua casa. Eu posso lembrar de Deus em casa, fazer uma oração no meu carro, quando eu estou dirigindo, ou estou no meu emprego, alguma coisa. Eu posso fazer oração nesses lugares. Sim, é verdade, você pode fazer oração nesses lugares. Mas por que eu preciso ir à igreja para rezar? Primeiro, porque nós cristãos católicos temos uma maior dádiva que em outro lugar não existe. Nas nossas igrejas católicas, nós temos o Cristo, a Eucaristia, no sacrário. Vir para a igreja para rezar é, antes de tudo, uma atitude de encontro. Significa, eu saio de minha casa para fazer um encontro com o Senhor da minha vida, que se encontra de um modo todo especial no sacrário. Então, quando eu me aproximo do sacrário, um lugar santo, eu me aproximo da graça de Deus que ali se manifesta. Eu experimento do amor, da bondade de Deus que ali se encontra, de uma forma toda especial. Mas nesse espaço sagrado, a igreja que reza e presta culto, mas também realiza de modo muito particular a prática da escuta da palavra de Deus. É aqui, desta mesa da palavra, que a igreja ouve de Deus, do próprio Cristo, a palavra a nós dirigida. É daqui, desta mesa da palavra, que o Senhor orienta a igreja. É nesta mesa que o Senhor nutre cada membro da igreja a se alimentar da sua palavra, pão vivo descido nos céus, que é Cristo, o Cristo que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É da palavra que nos vem a força, a vida, a luz para seguirmos o nosso caminho. Por isso, a igreja aqui se reúne para rezar a Deus, falar com Deus, dialogar com Deus, mas, sobretudo, para escutar Deus através da palavra. Por isso, em todas as igrejas, nós temos duas mesas. Esta é a mesa da palavra. Daqui, Deus se comunica conosco. Deus nos ensina, Deus nos orienta. Daqui nós aprendemos o que devemos fazer para realizar a vontade de Deus, como ouvimos no texto do Evangelho de hoje, a vontade de Deus Pai. Não basta dizer, eu quero fazer a vontade de Deus, mas na prática não se vive, não se faz a vontade de Deus. É preciso escutar esta palavra, acolhê-la no coração e pôr em prática. É por isso que São Mateus vai expressar aquela palavra de Jesus tão bonita, que diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus, nosso Pai? A vontade de Deus é que nenhum de nós se perca e que todos nós sejamos salvos no único nome pelo qual todos nós somos salvos, redimidos e salvos, como nos fala São Paulo hoje, nosso Senhor Jesus Cristo. Da palavra. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a igreja aqui se reúne em torno da palavra e dela
encontra a inspiração, a força para seguir a sua vida. Mas não só. Após a palavra a nós dirigida, o Senhor se manifesta de modo muito especial e particular aqui no altar. Aqui no altar, o Cristo se oferece como vítima. O Antigo Testamento, a oferta, o sacrifício era feito no templo, onde se ofertava um animal pela expiação de pecados. O animal recebia os pecados do seu dono, ou de quem o comprasse nas portas dos templos que se vendia. Sobre o animal era lançado os seus pecados. E este animal era levado e ofertado no templo. E este animal era sacrificado no altar. Quando o sangue do animal escorria pelo altar, significava que ali morria também os seus pecados. E era um cordeiro que se ofertava. É daí que vem a história do bode expiatório. Lanço os pecados e ele morre no meu lugar. Cristo se fez vítima no altar. No altar ele se ofereceu como cordeiro sem mancha. Por isso São João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que nós falamos em todas as missas. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu uma vez por todas, no lugar de todos. E agora não mais se oferece animais em sacrifício, pois o próprio Cristo se fez sacrifício. Ele se ofereceu. Morreu na cruz, derramou seu sangue pela remissão dos nossos pecados. Mas Cristo também é o próprio altar, no qual é oferecido o sacrifício. No altar da cruz, ele derrama o seu sangue pela expiação dos nossos pecados. Mas Cristo também é o sacerdote que oferece o sacrifício, porque ele mesmo se oferece. Ele se oferece em vítima, em sacrifício pela remissão de nossos pecados, como Cristo mesmo diz nos Evangelhos. O que ele fala? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou livremente pela expiação dos pecados, pela salvação de todos. Por isso, aqui no altar, no sacrifício único e perfeito de Cristo, é que se realiza o mistério da redenção. E constitui-se o mistério da nossa fé. Por isso, ao final da missa, dizemos: eis o mistério da nossa fé. É o mistério da fé. Cristo sacerdote, altar e cordeiro, que se oferece uma vez por todas pelos nossos pecados. E com o sacrifício de Cristo, o véu do templo se abre, significando que as portas do paraíso são abertas, para que através do sacrifício de Cristo, o único caminho, verdade e vida, possamos chegar à glória dos céus, junto dele, em Deus. É por isso que nas nossas igrejas, nós temos essas duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E essas duas mesas, elas não estão opostas uma à outra, elas se completam. Porque o Cristo, palavra, se faz carne e alimenta a nossa alma. E a nossa igreja celebra, recordando o texto dos discípulos de Emaús, onde tiramos a estrutura da missa nos discípulos de Emaús.
quando Jesus caminha com os discípulos que estavam abatidos e desanimados, na primeira parte da caminhada, Jesus explica a Escritura. É a palavra. É a primeira parte da missa. É a palavra. Depois, Jesus entra na casa deles, toma o pão, partiu, abençoou e o deu a eles. A segunda parte é a Eucaristia. E daí se junta a alegria do cristão. Tudo isso, irmãos e irmãs, acontece num espaço físico chamado templo. Esse espaço físico que é consagrado ao Senhor, que é um lugar sagrado, santo. Por isso, nós honramos o lugar, o espaço sagrado. Por isso não se deve entrar de qualquer jeito no templo santo de Deus. Por isso deve-se respeitá-lo, honrá-lo e celebrar nesse espaço físico com devoção e fé os mistérios que envolvem a nossa fé. Por isso, hoje, esta paróquia com alegria se reúne para louvar e agradecer a Deus o 7º ano da dedicação desta paróquia. Louvemos e agradeçamos a Deus por tantas graças e bênçãos que aqui já aconteceram, que acontecem e que cremos pela fé que ainda irão acontecer. Pela intercessão de Santa Rita, a padroeira desta paróquia, que possa interceder pelas nossas famílias, para que tenhamos famílias santas, que se reúnem juntas no templo santo de Deus, para prestar cultos de louvor ao Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao Espírito Santo, santificador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus